Olá, meu amigo e minha amiga. Aqui quem fala com vocês é Joseph Maio, satanista da Sociedade Secreta Satânica Mundial Reino de Satã. Hoje aqui nesse vídeo que nós estamos fazendo agora e lançando no YouTube, quero mostrar para vocês as religiões que existem no mundo, na sociedade, enfim, no meio da humanidade. Vem falar um pouco de cada uma. Quero falar a respeito do fim do mundo, da nova era, enfim, tudo isso eu venho falar aqui nesse vídeo. Como eu comecei a falar através de religiões, quero explicar para vocês que uma das religiões mais antigas do mundo, ou umas vertentes mais antigas do mundo, que vocês entendem como religião, chama-se paganismo e satanismo. O que acontece? Paganismo e satanismo não é religião, e sim uma filosofia de vida. Um credo onde você crê em um Deus ou em deuses, mas não é propriamente uma religião. Por exemplo, existem várias religiões e filosofia de vida no mundo. Existe o budismo, que é muito antigo. Existe o hinduísmo, que é muito antigo também. Existe o judaísmo, que é mais conhecido. Existe o catolicismo e existe o mais recente agora, o movimento considerado movimento evangélico, ou movimento cristão, ou movimento, digamos, protestante. Enfim, esse movimento é novo. Esse movimento evangélico, mais ou menos, ele tem uma idade aí, quando ele surgiu, as primeiras protestantes, até hoje, talvez não chegue a 300 anos, ou que tenha 300 anos. Mas ele é muito novo em relação aos outros crenças. Por exemplo, o judaísmo tem aproximadamente em torno aí de quase 5.000 anos. O catolicismo está chegando aí, já chegou 2.000 e poucos anos do catolicismo. Mas o hinduísmo, ele tem muito mais de 10.000 anos. Assim como o budismo também, que é muito antigo. E para você entender que o mundo que nós vivemos hoje, não existe o mundo com 2.000 e poucos anos. O mundo ele é muito antigo. A sociedade, a humanidade, enfim, ele vem passando de gerações em gerações, de nacionalidade, como se diz, expandindo no mundo, enfim, mas é muito antigo a raça humana. A raça humana é muito antiga. Para você ter ideia, na Mesopotâmia, onde começou a ter as primeiras escritas, os humanos habitavam ali por muitos e muitos anos. Essa história que nós conhecemos da Mesopotâmia para cá são história aparentemente recente, são algo novos, né? Descobertas novas. Por exemplo, na época do Antigo Egito existiam outras civilizações, existiam outros seres em outros lugares. O planeta Terra ele é muito grande, ele é muito vasto, né? Então existiam mais pessoas e mais civilizações. Por exemplo, a Bíblia ela fala de várias nacionalidades e várias civilizações, inclusive ela cita da rainha de Sabá, que seria uma nação, uma civilização governada por essa rainha. A Bíblia fala de Nimrod, que foi um dos primórdios, né, onde praticamente surgiu-se o judaísmo. A Bíblia fala de Abraão, que também é onde vem os berços e as raízes judaicas. Mas antes de Abraão, já existiam outras civilizações. Antes do Egito, já existiam outras civilizações. Então, se você pegar o mundo antigo, né, para o mundo contemporâneo e o mundo moderno, é totalmente diferente. Porque
A raça humana cresceu, a raça humana expandiu, a raça humana desenvolveu. A raça humana descobriu novos horizontes, novos continentes, descobriu-se novas expansões. Então, que nos primórdios da humanidade existia simplesmente o paganismo, que era muito forte o paganismo. O que significa pagãos, dito pelos católicos? O paganismo é onde eles cultuavam vários deuses, onde eles celebravam seus cultos, a natureza, onde eles elevavam os pensamentos através dos seus ritos, com fogos, com água, com ar, os elementos que nós conhecemos, com vento, com plantas. Eles cultuavam os seus deuses através de gerações, e não era um único Deus, eram vários deuses, vários e vários e vários. Eles tinham imagens, criavam suas imagens, e simbolizavam aqueles deuses que eles cultuavam. Então o que acontece? Aqueles deuses foram mudando de nome através de gerações, iam passando, ia se formando novas gerações, novas civilizações, e aqueles deuses, eles mudavam de nome de acordo com as civilizações. Então, o que eu estava falando para vocês é o seguinte: as civilizações antigas, dependem das civilizações, tinham seus deuses, e eles cultuavam. Então, quando surgiu o catolicismo, ele titulou essas pessoas de pagãos, ou pagãos, porque adoravam outros deuses. Então, quando a pessoa passa a adorar mais de um deus, essa pessoa se torna-se pagão. Apesar que Zeus tinha muitos semideuses, filhos de Zeus, homens, e vários. A mitologia conta a história dos filhos de Zeus como homens, que era semideus. E Zeus teve filhos com mulheres humanas na face da terra. Se você pegar a Bíblia conta a história dos filhos de Deus que habitaram com as mulheres, os filhos dos homens, e tiveram os filhos. A mitologia grega tem semelhança à história. Por exemplo, os gregos, se você pegar a mitologia grega, tem vários nomes de deuses e deusas, tem vários e vários e vários. E Zeus, o grande Zeus, e todo mundo sabe da mitologia, quem já estudou mitologia grega ou já leu, sabe da história, ele era uma espécie do Deus cristão. Ele era o camarada que mandava em tudo, né? Ele era o presidente, digamos assim. Ele era o chefe que mandava em tudo, e ele tinha suas ideias fabulosas, né? E tudo dependia dele. Era um camarada que era respeitado, os outros deuses respeitavam os Zeus. Os próprios filhos de Zeus, por exemplo, que entrava contra ele, se levantava, ele destruía. Ele era um deus cruel, os Zeus. E mesmo quando ele era bom, ele era cruel. Se você pegar a história de Zeus, é idêntica à história do Deus cristão. Basicamente a mesma coisa. Eles têm muita semelhança com Zeus e Deus. Se você pegar a Bíblia Sagrada, a famosa Bíblia Sagrada, tem semelhança com várias outras civilizações antigas. Ela é praticamente um plágio de outras civilizações juntas, né? Tem muita semelhança. Um exemplo, a Epopeia de Gilgamesh, alguém já leu, eu aconselho alguém a ler a Epopeia de Gilgamesh. A Bíblia Sagrada tem muitas coisas tiradas da Epopeia. Por exemplo, o dilúvio, Moisés, a arca, enfim, muitas coisas que está escrito na Epopeia de Gilgamesh. E também está escrito na Bíblia que Moisés é um legislador. Na Epopeia de Gilgamesh teve vários legisladores. Na época de Moisés, quando ele surgiu como legislador, antes de Moisés existiam vários legisladores. Vários e vários. A Maria, a mãe de Jesus, se você pegar a história de Maria
tintim por tintim, como eu disse, ela tem grande semelhança com Astarote. As semelhanças são muito grandes. Simplesmente mudar de nome. Mas você me pergunta, mas Maria Astarote? Não, as histórias são semelhantes. A Maria não é Astarote porque a Santa Igreja não vai assumir que Maria seja Astarote. Mas ela pegou a história de Astarote e substituiu pela história de Maria. Mas é a mesma coisa. A imagem, o desenho, a figura, os ritos, os louvores, todos eles é idêntico. Simplesmente só modificado de nome, ou seja, em vez de ser Astarote, substituído por nome de Maria. Voltando ao fim do mundo, o que acontece? Na época que o Egito era um império famoso e o mundo era governado, naquela época, por o Antigo Egito, eles viviam na era de Touro. Na era de Touro. Um reinado antes do Egito, 2000 e poucos anos, não existia. Ela é outra era além da era de Touro. Uma era antes da era de Touro, antes da civilização egípcia, ela era de Gêmeos. Depois da era de Touro, quando surgiu os judeus e o Deus dos judeus, começou a era de Áries. A era de Áries, depois da era de Áries, veio a era de Peixe. Se você pegar as duas eras, Touro e Peixe, elas são comandadas aparentemente pelo mesmo Deus. Yahvé, Adonai, Jeová e uma feminina, um Deus feminino. Qual seria esse Deus feminino? A Maria, é considerada mãe dos homens, considerada mãe de Deus, considerado a santa, a virgem. Então, se você pegar nessas duas eras, Touro, Áries e Peixe, são comandadas por Yahvé, Adonai, Jeová e a tão famosa Maria. No Egito, quem era a mulher? Alguém sabe dizer quem era a pessoa famosa no Egito? Alguém pode me dizer quem seria essa mulher no Egito? A mulher de Osíris? Quando se chega um fim de uma era, por exemplo, aquelas civilizações que estão naquela era antiga, 70% delas, ou mais de 70%, não entram em outra era. Elas não conseguem entrar. É por isso que há uma modificação. 100 anos antes de uma nova era entrar, o mundo passa por grandes mudanças. Isso no sentido geral, tanto espiritual como material, como planetária, como tudo. Ele passa uma mudança radical quando se muda de uma era para outra. Então nós estamos chegando no fim da era de Peixe, que falta justamente 131 anos para que se termine a era de Peixe. 131 anos. E você está vendo que no mundo nós estamos em grandes transformações. Estamos saindo da era de Peixe e automaticamente entra na era de Aquário. A transição leva 100 anos de uma era para outra. O mundo passará por grandes transformações. 70% ou 75% da raça humana que nós conhecemos hoje não entrará na era de Aquário. Não importa se você é católico, se você é budista, se você é cristão, se você é evangélico, se você é satanista, se você é
o que você seja como religioso não entrará na era de Aquário daqui a 131 anos, porque o mundo transformará. Haverá uma grande mudança e só entrará na era de Aquário 25% da totalidade da raça humana no planeta Terra. Quais são os 25% que vai entrar na era de Aquário? Os 25% que não são contaminados por nenhuma das religiões. Eles não têm a mente caracterizadas. Eles não são presos a filosofias humanas ou religiosas. Eles não são bitolados. Eles não são alienados. Eles não têm qualquer vínculo, seja com religião ou religioso que for. Esses sim, é os que sobreviverão e passarão da era de peixe para a era de Aquário. Porque na era de Aquário não haverá espaço para o mundo religioso. Cada um vai seguir o seu modo, vai respeitar o Deus do outro, sem interferência, mas sem ligação. E quem vai comandar a era de Aquário, ou seja, os deuses que vão comandar a era de Aquário, eles não estão preocupados com religiosidade, eles não estão preocupados com sentimento de culpas, eles não estão preocupados com o pecado da raça humana, eles não estão preocupados com sentimentos humanos. Não, eles se preocupam com isso. Eles se preocupam que aquela era seja uma era de grande mudança de proporções, onde haverá espaço para o conhecimento, a sabedoria e simplesmente a espiritualidade de forma diferente. Então, quando a Bíblia se refere ao final do mundo, ali está escrito erroneamente, fala de fim de era, ou seja, terminando a era de Aquário, terminando a era de peixe, entra a era de Aquário. Por que o mundo hoje vive assim, é o caos? Porque a religião transformou o mundo que nós vivamos hoje no caos. Em vez de trazer soluções, ela trouxe vários problemas. E aí, através dos problemas que elas descobriram que tinham causado a humanidade, tentaram, sem sucesso, exterminar os problemas, criando o quê? Dogmas, sofismas, deuses, pecados, infernos, purgatório, diabo, para tentar conter o ser humano e descobrir o que eles tinham feito com o ser humano. Através da religião, eles descobriram como eles criaram o ser humano, como eles manipularam o ser humano a tal ponto que, para conter o ser humano, teve que inventar outros dogmas de outras formas para manter e frear o ser humano. Essa freada que eles deram ao ser humano, automaticamente eles alienaram aquelas pessoas, tiraram o conhecimento daquelas pessoas, taparam os ouvidos e furaram os seus olhos e deixaram eles simplesmente crerem um livro cheio de dogmas, cheio de histórias fantasiosas, sem fundamento e sem nexo. Como eles imaginavam que uma era dura 2150 anos, essas pessoas automaticamente não vão chegar a outra era e vão morrer simplesmente burros, sem conhecimentos. Vão morrer alienados acreditando num céu e num inferno. Para alguns, céu para alguns e inferno para todos. Foi a única forma que eles tiveram de poder conter o humano. O que acontece com o ser humano hoje? O ser humano ele pode ser a pior espécie do ser humano que você deve imaginar, mas ele tem medo do inferno, ele tem medo do diabo. Ele pode ser o que for. Ele pode
ter cometido os maiores crimes que você possa imaginar, a maior atrocidade que você possa imaginar. Mas quando se trata de inferno e céu e o diabo, ele balança. É muito difícil um cara não temer o inferno e o diabo. Duas palavras simples, inferno e diabo, conseguiu conter a fúria do ser humano e aquelas pessoas que criaram esses dogmas, descobriram como se podia manipular os seres humanos. Aí o que acontece? A religião e a política se uniram e deixou a raça humana sem alternativa. Quando você descobre algo diferente do que eles pensam, você é taxado como endemoniado, como filho do diabo, como ovelha negra. Você é taxado como louco, desvairado, sem noção, porque você não concorda com o que eles dizem ou o que eles querem que você pense. Você descobriu que tinha algo por trás e você é excluído automaticamente da sociedade. Você passa a ser uma pessoa sem futuro, porque você descobriu a verdade, ou tentou descobrir a verdade de certa forma. Você passa a ser excluído, onde você quer que você esteja. Está no Brasil, o catolicismo ou os evangelhos te chamam de você endemoniado. Se você vai para a América, não é muito difícil. Também você é taxado. Se você vai para a Europa, a mesma coisa. Se você vai para a Ásia, também você não tem escapatória. Se você vai para o Oriente Médio, lá existe outros que não concordam com o catolicismo nem com o cristianismo, mas tem seu próprio Deus que também não concorda com você. Você também não tem muita sorte no meio deles. Então, funciona assim. Você não tem muita chance no meio dessa turma. Então, para que isso aconteça, e vai ter que acontecer, onde o mundo vai passar por grandes transformações, é preciso mudança de era. Infelizmente, para muitos, ou para poucos, mas para o resto que sobra, felizmente, e infelizmente, para 75% da humanidade, não alcançará a era de Aquário, porque não tem lugar para eles. Então eu vim aqui falar nesse vídeo a respeito disso, de religiões, todas criadas pelo homem. O homem é que fundou sua própria religião. Você quer um exemplo? Nós temos aqui no Brasil mais de 10 mil igrejas servindo ao mesmo Deus, segundo eles, com 10 mil placas de nome diferentes. Onde, segundo eles, estão servindo ao mesmo Deus, com 10 mil ideias diferentes. Um não trabalha no sábado, outro não come no domingo, outros não dorme na segunda, outros não podem usar preto, outros não podem usar cabelo comprido, outros não podem usar cabelo curto, outros não podem comer carne de porco, certo? Outros não podem ouvir música, outros não podem ter televisão, outros não podem viver junto, a mulher tem que casar, outros não podem conseguir o filho, a família tem que ser todo, entendeu? Outros você não pode separar de uma mulher e juntar-se com outros, não pode frequentar mais aquela igreja, se puder ser excluído. Então é o seguinte, tudo isso é dogma de homens. E isso atrapalhou muito mais a sociedade. Quanto mais dogma, quanto mais sofisma, quanto mais religião eles criaram, mais problema aconteceu na humanidade. O mundo alienado que nós conhecemos está cheio de cientistas aí falando que a Terra vai explodir não sei para onde, que o Sol vai estourar não sei quando, que vai vir uma estrela não sei de onde, vai bater na Terra e vai acabar com a Terra. Então é o seguinte, esses cientistas que você escuta aí são todos cristãos. São todos cientistas cristãos. Ele vem do mundo cristão, formado com a igreja para assustar as pessoas, para alienar as pessoas, para as pessoas permanecer, de certa forma, dentro dos seus templos, para que eles não tenham alternativa. O que eles imaginam? Se Marte bater na Lua, não vão morrer. Mas pelo menos não morro dentro da igreja.
e estou salvo. Não vou perder minha salvação. Ainda que o mundo se acabe, mas se eu estiver dentro de um templo cheio de tijolo, ali, e um pastor lá em cima pregando uma Bíblia, se vier uma catástrofe, eu estou salvo. Então não se preocupe. Então, de certa forma, eles mantêm você preso de qualquer jeito. Quando ele não consegue manter pela palavra, pelo jeito que eles pegam, eles conseguem manter através de vídeo que o mundo vai se acabar, que vai bater um planeta no outro, que vai vir Nibiru não sei de onde, que está vindo aí uma bola de fogo no céu destruindo a parte da humanidade. Eles conseguem de todas as coisas criar através dos cientistas cristãos, colocando medo nas pessoas. A gente vive no mundo, um planeta chamado Terra, onde ele faz parte do sistema solar, onde existem 10 planetas grandes. Não existe mais, mas os que nós conhecemos são 10. Esses planetas são todos interligados um com o outro. Todos precisam do outro para que haja uma interligação, para que não falte a energia que mantém a Terra, mantém o Sol, mantém Marte, mantém a Lua, enfim. São todos interligados um com o outro. Se qualquer um desses planetas faltarem na galáxia, nosso sistema solar, automaticamente o nosso sistema solar será abalado e não sobreviverá. Eles desaparecerão do universo. Se um dia o Sol deixar de brilhar, automaticamente o sistema solar não existirá. Então não tem como a estrela vir bater na Terra e simplesmente tirar a Terra do seu eixo normal e os outros ficarem funcionando normal. Nada disso. Se por acaso acontecer um dia da Terra sair fora do seu eixo, todo o sistema solar vai desaparecer. Então quer dizer aqui bem claro para vocês que não existe final do mundo, não existe fim de era. A era de peixe está chegando ao final, falta 131 anos. Falta 31 anos para que entre em transição verdadeiramente a era de Aquário. São 100 anos de transição, 100 anos de mudança no planeta Terra, no sistema solar e na nossa galáxia. Porque quem vai governar essas duas eras seguir, queira ou não, você religioso ou não, você entendido ou não, você cientista ou não, você magnânimo, conhecedor do mundo ocultismo ou não, quem vai governar essas duas eras seguir, a era de Aquário, a era de Capricórnio, são Satã com sua justiça, Lúcio com sua sabedoria, Beelzebub com sua forma de governar e Astarote. Esses 4 seres governarão essa era de Aquário. E a era seguinte, que é de Capricórnio, vem com Satã como primordiário. Lúcio também trazendo sua magnífica, completando a sua obra. Nós temos Astarote fazendo uma limpeza geral nas suas eras e Leviatã limpando tudo aquilo que sobrou das eras passadas. Então não tem escapatória. Quem for da era de peixe e pertencer à era de peixe e tem um principado e tem os pensamentos piscianos, não vão entrar na era de Aquário. Serão exterminados. Por quê? Esses 130 anos, a geração vive na média de quanto? 70, 80 anos. Você calcula. Eu, por exemplo, tenho 54. Quem possa ser que entre na era de Aquário após minha geração, talvez seja meus bisnetos. Se não tiver alienado. Se tiver um pensamento que nem eu hoje, eles conseguem entrar na era de Aquário, os meus bisnetos. Mas se eles forem alienados, de certa forma, eles não vão entrar na era de Aquário, mesmo sendo meus bisnetos. Se você observar hoje no mundo, o paganismo, o satanismo, enfim, aquelas outras vertentes que são o contrário ao mundo religioso, elas estão crescendo. Estão crescendo estupidamente. Está sendo propagada de certa forma. O que acontece? E vão crescer muito. Aí você me pergunta, mas todos vão? Não. Enquanto eles estiverem na mesma ideia de religioso, eles também não vão entrar. É preciso que haja uma limpeza no geral, na mente dessas pessoas, que não tenha nada no meio deles que possa ser religioso.
Aí sim, é onde será feita uma limpeza na raça humana, onde sobrarão 25% do total da raça humana que não seja alienada a nenhuma religião. Aí sim, está preparado a era de Aquário. No sentido geral, politicamente, espiritualmente, religiosamente e humanamente. Então o mundo daqui para frente, gente, passará por um caos. Mas não é que vai ser o final do mundo, não é que vai ser a igreja ser arrebatada, vai levar para o céu, não é nada disso. É porque a raça humana está alienada a um sistema político, religioso e financeiro que não tem saída. Você tem 3 opções na Terra e você tem que ficar no meio das 3. Ou você é religioso, ou você é político, ou você é ganancioso. Esses 3 estão alienados. Então você não tem saída. Se você não for religioso, você é político. Se você é político, você tem chance de ser ganancioso. Se você não for nenhum das duas, nem político nem religioso, você é ganancioso. Pensa só em si. Então, meu amigo, sinto muito. Não haverá espaço para você na era de Aquário. Então haverá grandes mudanças no mundo. A tecnologia vai simplesmente chegar a 1000% do que nós conhecemos hoje. Hoje a dificuldade maior no mundo é de você conseguir mandar uma sonda para ir a Marte. Uma sonda, não estou falando nem de uma nave, uma sonda. Na era de Aquário, você ir de Marte para a Lua, para a Terra, para qualquer um desses planetas onde tem possibilidade do ser humano ir lá, é como se fosse você pegar um avião saindo do Brasil e ir para os Estados Unidos. Você vê que ponto a tecnologia vai chegar. Por isso que a raça humana está em transformação. E quem for atrasado, como nós somos verdadeiramente atrasados, vai tudo para o saco. Então, meus amigos e minhas amigas, eu fiz aqui esse vídeo, expliquei para vocês o que seria o mundo religioso, criado para manipular a humanidade, para frear a humanidade, e para barrar a humanidade, de certa forma, para que a humanidade ficasse refém de alguns, ser excluído por outros e trabalhar para outros. Existe isso, que a humanidade cresceu. Na época do Império Egito existia poucas civilizações, onde existia seu rei, onde ele comandava tudo e era tudo subordinado a ele. Mas de acordo com a humanidade cresceu, para que visse um controle na humanidade, para que a humanidade fosse refém de si mesmo, para que a humanidade pertencesse a algum líder de certa forma e fosse vinculado e manipulado por ele, foi obrigado eles criar o que nós conhecemos hoje de religião e de Deus, enfim. Quando a humanidade cresceu realmente, que já estava descobrindo que Deus era simplesmente um fantoche, e que a religião também era uma coisa do homem, eles criaram o inferno e criaram o diabo, para que você não tenha escapatória. Aí eles conseguiram frear o homem dentro de um templo de pedra. Manipularam ele de certa forma e começaram a explorar e escravizar um por um. Então é isso aí, meu amigo e minha amiga. Agradeço a vocês. Eu quero que você curta o meu canal. Divulgue o meu canal, por gentileza. Dê um joinha aí. Aperte o sininho. Agradeço demais a vocês. Vou repetir, não sou dono da verdade. Não sou o mais sábio do mundo. Apenas estou divulgando aquilo que eu conheço e aquilo que eu passo para vocês, para que você adquira conhecimento, sem ter que atacar os outros ou difamar ninguém, mas sim para que você veja como o mundo é, para que você se liberte das algemas que foram implantadas em você de certa forma, para que o mundo se torne melhor e que você tenha uma oportunidade de vida muito melhor, sem a religião e sem os religiosos. Simão Foracho.